O dia foi marcado pelas consequências e os balanços da mega operação no Rio de Janeiro, direto para o Rio, com o repórter Rodrigo Viga, que desde cedo acompanha os desdobramentos. Tudo bem, Viga? Boa noite para você, bem-vindo, como sempre, bom trabalho. Quais os balanços, explicações de autoridades, criado uma espécie de escritório com o governo federal, o governo estadual, para discutir o tema da segurança pública, não é, Viga? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Tiago? Boa noite para você. Para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, nós falamos direto aqui do Palácio Guanabara, onde aconteceu há poucos instantes uma entrevista coletiva envolvendo representantes da cúpula da segurança aqui do estado, o governador Cláudio Castro, e também representantes da segurança em nível nacional. Dentre os representantes, o ministro da Segurança Pública e também da Justiça, Ricardo Lewandowski. Meu caro Tiago, nós podemos dizer que a bandeira branca foi hasteada e que, no sentido metafórico, aqui fumaram literalmente o cachimbo da paz, depois de muitas cobranças e críticas que foram feitas pelo governo do estado e também por representantes das forças de segurança do Rio de Janeiro, que diz respeito ao apoio a operações de combate ao crime, à milícia e ao tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro. A partir do encontro que aconteceu na tarde desta quarta-feira aqui no Palácio Guanabara, ficou definido aquilo que a gente já mais ou menos imaginava, né, meu caro Tiago? Mais um grupo de trabalho, mais uma espécie de força-tarefa, agora com um novo nome, rebatizado de Escritório Emergencial contra o Crime Organizado. Esse escritório visa, de certa forma, ultrapassar barreiras, obstáculos e dirimir algumas dúvidas, justamente em momentos como esse de crise emergenciais, em que o governo do estado do Rio de Janeiro inevitavelmente precisa do apoio e da ajuda do governo federal. Em circunstâncias anteriores, o apoio foi solicitado, foi negado, né, meu caro Tiago, ouvintes, espectadores internautas da Jovem Pan, principalmente no que diz respeito ao apoio logístico de infraestrutura. No fundo, o que quer o governo do Rio de Janeiro é essa ajuda de veículos pesados, blindados, para facilitar o acesso a áreas dominadas e conflagradas, controladas por milicianos e por traficantes aqui no Rio de Janeiro. Há de se lembrar que no Rio de Janeiro hoje nós temos quase 1.900 favelas, 70% delas controladas pelo Comando Vermelho, a principal facção criminosa do Rio de Janeiro, que no ano passado anunciou publicamente que iria fazer uma campanha de expansão territorial no estado e também em nível nacional. Por enquanto, as autoridades do Rio de Janeiro, apesar de algumas críticas que vêm de moradores de comunidades, organizações não governamentais e outras instituições, considera que essa operação, que resultou até agora em 21 óbitos, como muito bem sucedida, e entende que as únicas vítimas foram os 4 policiais, 2 civis e 2 militares, que morreram em combate, em conflito, em uma área de mata, uma área de floresta, no topo dessas comunidades, na zona norte do Rio de Janeiro. Os demais, segundo as autoridades do Rio de Janeiro, tinham algum tipo de ligação com o Comando Vermelho, com o crime organizado. A polícia do Rio de Janeiro já pediu à Justiça a transferência de 10 lideranças do Comando Vermelho para presídios federais. Nessa reunião aqui no Palácio Guanabara, o ministro Ricardo Lewandowski disse que já está disponibilizando essas 10 vagas em presídios federais, mas, por enquanto, essas lideranças que comandaram a retaliação, a represália do crime organizado contra a operação da polícia estão isoladas no presídio de Bangu 1, único de segurança máxima aqui do Rio de Janeiro, que tem muitas fragilidades, obsoleto, nem mais para chamá-lo de segurança máxima, meu caro Tiago. Ô Viga, eu vou chamar os nossos comentaristas, assim como ontem eles querem fazer perguntas para você e também discutir essa crise da segurança, mais uma, né? A escalada da crise, porque crise sempre existiu. Dora Kramer e Cristiano Vilela. Dora, boa noite para você, bem-vinda. E a gente falava muito ontem sobre essa estrutura e agora criando uma espécie de escritório, Dora, para discutir questões da segurança pública. Se você quiser já fazer o comentário e passar para o Viga, fique à vontade. Boa noite para você. Boa noite. É sobre essa entrevista, essa criação, o nome achei horrível, né? Porque tem no Rio uma coisa que todo mundo lembra, é Escritório do Crime, aquele que participou do assassinato da Marielle Franco. Então, achei o nome, podia ser gabinete, escritório, achei que remete a essa lembrança imediatamente.
Ô, Viga, eu vi a entrevista, eu vi o pronunciamento, eu achei todo mundo ali, você falou em bandeira branca, eu acho que eu vi outra coisa, eu vi ali esse escritório que é criado segundo o ministro e o governador para suplantar entraves burocráticos, uma série de intenções, promessas de mais recursos, mais peritos, mais policiais federais, mais inteligência na Polícia Federal. O Lewandowski cita a PEC da segurança, que tem divergência, inclusive do governador que estava ao lado dele, e o projeto antifacção, que ainda está na Casa Civil, nem foi ao Congresso. Então, eu te pergunto, está aqui de fora, Viga, deu a impressão que era meio nada, era assim, vamos fazer aqui uma reunião, porque a gente tem que fazer, é muito melhor do que estarem brigando. Quanto a isso, tudo bem. De dentro, qual foi a impressão que deu? Você deve ter colhido comentário, impressão, principalmente da equipe do governador. Como é que bateu no governo do Estado? Olha, quando eu falo, Dora, boa noite para você, é sempre um prazer interagir contigo aqui, com o Tiago, com a nossa audiência no Jornal Jovem Pan. Quando eu falo de cachimbo da paz, bandeira branca, é porque aparou-se algumas arestas em torno daquele discurso que foi feito ainda na terça-feira, que era um tom de cobrança veemente ao governo federal. Mas eu também fico com essa impressão sua de que pisaram em ovos, né? Ficaram tateando para um não avançar o território do outro, no caso das autoridades, um não melindrar o outro. Agora, o que existe, naturalmente, é uma série de divergências. Os governadores, muitos deles, como você bem disse, são contra a PEC da segurança pública, que foi defendida, mais uma vez, e mencionada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Ponto número 2, a questão da garantia da lei e da ordem, porque existe um ponto dissonante com relação a isso. Há um entendimento do governo federal que, para mesmo fornecer e ceder equipamentos, esses veículos blindados, pesados, que são requisitados pelo governo do estado, teria de ser necessária a decretação da GLO, porque o operador da máquina ali, desse tanque blindado, aqueles com esteira, né, é um servidor federal, é um servidor da Marinha do Brasil. Mas nenhum dos dois lados fala em garantia da lei e da ordem. Enfim, ambos os lados tateando para um não melindrar o outro, mas é um clima mais ameno do que aquele que foi apresentado na última terça-feira. Tem um detalhe também, viu, Dora, Tiago, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan. Eu não guardava nenhuma expectativa com relação a esse encontro. Até tinha falado um pouco mais cedo na programação da Jovem Pan que tudo indicava, pelo andar da carruagem, pelas declarações que foram dadas, que seria mais um anúncio do nada, ou de muito pouco. Promessa disso, promessa daquilo, anúncio de dificuldades fiscais, orçamentárias e financeiras, o que, de certa forma, dificulta essa ajuda esperada, não para a operação de agora, mas mais para frente, aquela operação de retomada de territórios que há muito tempo estão sendo controlados e dominados pelo crime organizado. Agora, divergência mesmo está muito clara na classificação da ação desses traficantes, desses criminosos. Porque o discurso aqui, viu, Dora, da polícia do Rio de Janeiro é que eles têm uma atuação típica de narcoterroristas, enquanto que o Lewandowski, aí sim, deixou bem evidente que tem uma opinião diametralmente oposta. Ele disse que narcoterrorismo, na verdade, terrorismo é uma coisa, tráfico de drogas é completamente diferente. O Lewandowski chegou até a dizer que o terrorismo é motivado por questões religiosas, enquanto que o tráfico de drogas tem outras motivações. Dora e Tiago. Vou passar para o Cristiano Vilela. Tudo bem, Vilela? Boa noite. Outro dia a gente entrevistou... Oi, Dora, pode complementar. O Viga, nesse relato fantástico dele, muito detalhado, não deve ter percebido que você disse que o Lewandowski falou que o narcotráfico, o terrorismo é motivado por questões religiosas. Você não percebeu que você falou isso, questões ideológicas. Porque você está o dia inteiro... Ideológicas, perdão. Ideológicas. Perfeito, Viga. Deixa eu passar para o Vilela. Sobre essa história de narco-estado, outro dia a gente estava entrevistando aqui a desembargadora
Ivana Davi, ela falou, a gente questionou a desembargadora se o Brasil já deveria ser considerado um narco-estado. E ela falou, olha, ao que tudo indica, pode ser considerado. De qualquer forma, fica essa discussão. Cristiano Vilela, boa noite, as suas primeiras impressões e a sua pergunta para o Viga. Pois é, Tiago, infelizmente a gente está caminhando a passos largos para ser considerado um narco-estado. Uma ótima noite a você, ao Viga, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Viga, nós tivemos aí, você acabou de relatar muito bem que nós tivemos aí essa união, vamos assim dizer, governo federal, governo estadual, vão constituir esse escritório, o governo federal vai fornecer ali uma série de itens que são importantes, são necessários para essas atuações da segurança. Agora, convém a gente lembrar que, de acordo com o que foi colocado ontem pelo governador Cláudio Castro, o Rio de Janeiro já havia feito pedido de estrutura, pedido de maquinário, de blindados, estrutura física para poder promover ações ostensivas nas comunidades do Rio de Janeiro, e essa ajuda foi negada ali por um parecer jurídico que dizia que só seria viável o fornecimento desses itens caso houvesse a GLO. Agora, diante desse acordo anunciado, mudou alguma coisa? Mudou os itens que serão fornecidos? Ou, de fato, agora há o interesse político do governo federal em ajudar o Rio de Janeiro nessa empreitada? Vilela, boa noite para você. Obrigado, Dora, pela questão ideológica e não religiosa, você está certíssima. E mais uma vez, para você também, Tiago, ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Vamos lá. Eu acho que aqui estão tentando azeitar, tentaram construir quase que um gabinete para a melhor fluidez da comunicação entre dois entes, o estadual e o ente federal. Afinal de contas, vamos lá, o que aconteceu? Os pedidos para esses equipamentos, esses blindados da Marinha, foram endereçados no começo do ano ao Ministério da Defesa e não para o ministro da Segurança Pública e da Justiça, Ricardo Lewandowski. Tanto que o Lewandowski disse que nunca recebeu esse tipo de pedido. E outros pedidos, que eram basicamente para a continuidade da Força Nacional de Segurança, tinham sido aceitos, tinham sido acatados. Então, havia aí uma espécie de descaminho da informação. O pedido saía aqui do Palácio Guanabara, ia para o Ministério da Defesa, consultavam o Ministério da Justiça, que dizia que não sabia de nada, porque não houve uma interlocução entre Defesa e Ministério da Justiça. Então, a expectativa é que melhore a interface, a comunicação entre os entes federativos para que esse tipo de barreira não seja superada. Agora, as informações que vêm para que esse tipo de barreira seja superada, melhor dizendo. Agora, as informações que vêm do governo federal e de fontes aqui do Palácio Guanabara é que existe justamente uma divergência muito clara em aspectos que são fundamentais aqui para o estado do Rio de Janeiro. Que divergência é essa? Porque há um entendimento do governo federal que para que haja a cessão desses blindados, é preciso decretar garantia da lei e da ordem. O que o ministro Lewandowski disse que não está sendo pensado, não está sendo cogitado. O governador Cláudio Castro também não quer solicitar ao governo federal garantia da lei e da ordem que dá poder de polícia às forças militares. E por que haveria na interpretação de alguns de Brasília a necessidade da GLO? Porque o operador do equipamento, do instrumento desse blindado, é um militar das Forças Armadas. Então a gente espera que nesse escritório emergencial de enfrentamento de combate ao crime organizado, essas pendências que parecem nuances, mas que para advogado, você entende muito bem disso, né, meu caro Vilela? Pode dizer se vai para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. A gente espera que essas nuances, esses obstáculos, se existirem, possam ser superados prontamente, rapidamente, porque a visão aqui do Rio de Janeiro é que sem essa ajuda do governo federal, ajuda estrutural, com aparato, com forças armadas e principalmente dinheiro, a um problema orçamentário e fiscal nesse momento, não se conseguirá avançar no plano de retomada de territórios de muitas favelas aqui no estado, 1.900, 70%, sob comando do Comando Vermelho, sob a égide do Comando Vermelho, uma economia que movimenta quase 300 bilhões de reais, que hoje é capturada por traficantes e milicianos aqui do estado, viu, Vilela?
Ô, Viga, jornada longa, né? Então a gente deseja a você um bom descanso. Você volta na programação, claro, trazendo as últimas informações, acompanhando os desdobramentos dessa semana, ainda quarta-feira, uma semana interminável aí para quem está trabalhando no Rio de Janeiro. Valeu, Viga. Obrigado mais uma vez e a gente vai continuar girando a nossa reportagem.